Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a ex-filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te agradecemos porque fazemos parte do exército do Deus vivo, porque fazemos parte do exército mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e queremos desde já, Senhor Deus, dizer que não abrimos mão da tua presença conosco em nossas batalhas, em nossas guerras, e queremos declarar, Senhor Deus, que qualquer gigante que se levantar contra as nossas vidas irão cair em nome do Senhor dos Exércitos, porque nós confiamos em Ti. A Tua palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas bem-aventurado, feliz, vitorioso é aquele que faz menção do nome do Senhor. Por isso nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. A pergunta é: quais gigantes têm te desafiado ou têm se levantado contra a tua vida? Querido, desde a semana passada o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e no domingo, quando eu cheguei aqui, que o Alan pregou essa mensagem, eu até falei para o Alan estava pensando sobre Davi, e toquei mais ou menos no assunto, né, porque é uma outra visão, é um outro detalhe da questão do desafio do gigante, porque o Senhor começou a falar dos gigantes que se levantam em nossas vidas. A grande questão dessa mensagem que o Senhor falou comigo é como os gigantes têm se levantado em nossas vidas. Gigantes que às vezes nós não esperamos enfrentar. Gigantes que nós não arrumamos guerra direta contra eles, contra os gigantes. Quando o Senhor começou a ministrar essa palavra, e o Senhor ministrou, foi ministrando, e o Senhor foi me enchendo essa palavra, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor falou: fala para a minha igreja que eu sou o Senhor dos exércitos na vida dele. Que eu sou aquele que garante a vitória. Que eu sou aquele que dá a vitória no meio da guerra. E que o gigante que se levantar vai cair por terra. Falei: Senhor, glória ao teu nome. E aí o Senhor começou a ministrar e me mostrar, né, nós não vamos sair muito, tranquilo, Bianca, nós não vamos sair muito, só um pouquinho, mas nós vamos tratar sobre esses assuntos, querido. Amém? Eu coloquei aqui: nem sempre quem começa a guerra é você, ou nem sempre a guerra é diretamente contra você. Nós vimos aqui, querido, no verso 2, se nós pegarmos o capítulo 17, não precisa nem abrir, Bianca, quando precisar eu vou te pedir, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. No verso 17 diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva peças para os teus irmãos uma efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-o ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como se passa. Amados, Davi não estava diretamente ligado a essa guerra. Às vezes a guerra não está diretamente ligada a você. Às vezes é uma guerra que se levanta contra alguém da tua família. Às vezes a guerra é alguém que se levanta contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu irmão, contra a sua mãe, contra o seu pai, contra alguma coisa, contra a sua empresa. Às vezes, querido, você não é aquele que está diretamente ligado à batalha. Davi aqui não é que tinha sido afrontado diretamente.
Davi aqui não tinha sido desafiado diretamente. Davi aqui não era alguém que estava na frente da batalha e de repente aquele gigante começou a falar com ele. Porém, é muito fácil a gente começar a entender algumas coisas e o Senhor começou a falar comigo. Não existe essa coisa de que eu não tenho nada a ver com a guerra. Eu quero te dizer algo nesta noite. Ou você está de um lado ou do outro, mas você não está imune ao que está acontecendo em relação às guerras. Não adianta você dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Lava as minhas mãos. Isso não existe. Você faz parte desta guerra de alguma maneira. Sabe por quê? Porque se você ver alguém da tua família sofrendo, você vai sofrer. Se você ver acontecendo alguma coisa contra a sua empresa, você vai se entristecer. Se você souber que aconteceu alguma coisa contra qualquer pessoa que você conhece, você também não vai ficar feliz. Ali, querido, Davi estava indo numa missão que o seu pai colocou, os seus irmãos estavam na guerra, o capitão lá estava na guerra, porém Davi foi levado à guerra de alguma maneira. Os seus irmãos estavam, o povo de Israel estava. E aí eu te pergunto, como é que você pode achar que está imune às coisas que estão acontecendo? Você precisa se posicionar, querido. Para de dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Você faz parte do exército do Deus vivo. Você já escolheu um lado. Então eu quero te dizer, existe uma guerra todo o tempo contra a tua vida. Não adianta você, mas você pode, graças a Deus, pode não estar na frente da batalha. Você pode não estar diretamente sendo, mais uma vez eu digo, afrontado, confrontado, mas você precisa entender que você não pode achar que não tem nada a ver com as coisas. Porque quando nós escolhemos servir ao Senhor, nós estamos declarando, escolhi um lado a quem servir. Escolhi um exército do qual faço parte a partir de então. Amém? Quando a Bíblia diz que quando nós entendemos, a gente fala, quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, você às vezes só pensa no Salvador. Mas se é um Senhor, é porque Ele é o comandante da tua vida. Ele é o Senhor dos exércitos na tua vida. Amém? E aí a gente começa a ver exatamente essa questão das escolhas. Essas questões que Davi, mesmo achando, que teoricamente não tinha nada a ver, foi envolvido. Ele vai chegar lá e vai perceber que acontece alguma coisa. E aí a gente vê que Davi vai obedecendo a uma ordem do seu pai e chega ali, ele começa a ver algumas coisas acontecendo e é a partir daí que nós vamos começar a também ver o que nós vamos fazer ou como nós somos às vezes confrontados nesta guerra. Amém? No verso 25, vamos ler o 25 e o 26, aí sim, vamos ler, por favor. 17, 25, isso. Diz assim, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. No 26 diz, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amado, às vezes o levante vem em forma de afronta. Às vezes você acha, não, mas eu estou quietinho, eu não vou começar a briga, mas você começa a ser afrontado. Você começa a ser colocado contra a parede no sentido de que as pessoas começam a falar contra você ou contra aqueles que você está, que eu falei, pode ser que você esteja na guerra pela sua família, pode ser que você esteja pela guerra, pela salvação da sua casa. Talvez você esteja brigando para o Senhor entrar na tua casa, arrumar a mesa para Ele, convidar para Ele tomar um lugar de honra, mas existe algumas coisas que se levantam e tentam atrapalhar isso acontecer. E às vezes isso vem em forma de afronta. Às vezes você começa a ouvir coisas que você não esperava ouvir. Aquele homem estava afrontando, aquele gigante estava afrontando todo um exército. Estava afrontando toda uma nação. Por quê?
Porque a intimidação, a afronta é uma das formas que o inimigo tem para tentar te paralisar. É interessante que todos eles eram parte do exército do Deus vivo. Todos eles eram pessoas que conheciam ao Eterno. Todos eles entendiam que era o povo escolhido de Deus. Porém, o medo paralisa, o medo não te permite ver, a afronta não te permite caminhar em direção à tua vitória. Aquele povo ficou paralisado, não conseguia ver que o Senhor dos Exércitos era com ele. Precisou chegar um menino, precisou chegar alguém que se incomodou. Às vezes é você que vai se incomodar com o que estão falando contra a tua casa. Às vezes é necessário que você não aceite aquilo que está sendo falado contra a tua família. Às vezes é necessário que você se incomode e não permita. Você pode até dizer, mas os outros também não conhecem a Deus, mas o Senhor está te despertando, porque os teus ouvidos estão atentos àquilo que o Senhor tem contigo. Porque você está num momento em que você entende e que está disponível para ouvir a voz de Deus. Mas aqueles homens estavam com medo, e o medo, eu volto a dizer, paralisa. O medo ensurdece, o medo cega, o medo faz com que a pessoa fique muda, não consiga caminhar, trave. Tem pessoas que estão travadas por causa do medo, por causa da afronta. Mas o Senhor dos Exércitos é contigo, querido, em nome de Jesus. E é interessante que é colocado de uma maneira, quem é este incircunciso filisteu para ir contra o exército do Deus vivo? Eu quero te dizer algo, querido. Aquele que se levanta contra você, aquele que se levanta contra a tua família, não está se levantando apenas contra você ou contra a sua família, mas está se levantando contra Deus. E eu quero te dar uma boa notícia. Deus não perde guerra. O Senhor dos Exércitos não perde batalha. Pode acreditar, querido. O Senhor dos Exércitos é que te garante a vitória. Vamos ler do 28 ao 30. Sabe por quê? Porque às vezes vem afrontas externas, mas às vezes as afrontas, ou as ameaças, ou as desconfianças são internas. Vai dizer assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ou seja, irmão de Davi, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Sabe por quê? Talvez Eliabe não fosse uma pessoa tão obediente como Davi, porque Davi estava obedecendo ao seu pai. Diz assim, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Você acha mesmo que Eliabe estava preocupado com as ovelhas? O que Eliabe estava preocupado, querido, é porque ele não fazia e achava que os outros também não podiam fazer. Tem coisas que você vai se levantar para fazer e que as pessoas vão questionar porque acham que você não pode fazer. Diz assim, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Davi estava nem aí, se você pensar bem, para a peleja a princípio, né? No 29 diz assim, respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, ou seja, Davi só estava querendo se inteirar do que estava acontecendo. Por que aquele povo todo estava calado diante de uma afronta? E aí no 30 ele diz assim, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Amado, às vezes a desconfiança, às vezes a palavra contrária vem de casa, vem de pessoas que também são cristãs. Precisamos ter coragem de falar isso, mas é real. Às vezes, dentro do próprio exército, existem pessoas que se levantam contra. Às vezes as pessoas estão do teu lado, na mesma fileira de guerra, mas não conseguem ter a visão. E aí não é para você brigar com ele, não. Sabe o que Davi fez? Desviou-se dele para o outro. Não olha para aquele que está tentando te paralisar. Não olha para aquele que está tentando falar com que você não pode. Para de ficar olhando para aqueles que estão dizendo assim, não vai não. Não se mete nisso não. Você não pode com isso. Amado, você não pode, mas o Senhor dos Exércitos pode. Você pode não ter força, capacidade em si mesmo. Glória a Deus, porque você não está confiando em você mesmo. Você está confiando no Senhor dos Exércitos.
Por isso é que é necessário você se colocar e não ficar dando ouvidos às pessoas que estão internamente tentando te afrontar, tentando te paralisar, tentando te colocar medo, tentando fazer com que você não prossiga para o alvo. Não permita que ninguém te tire do foco, que ninguém te tire do alvo, que ninguém te tire do objetivo. Às vezes você olha assim, não, mas é meu amigo, era irmão de Davi. Mas Davi não deu ouvido, desviou o olhar, desviou o ouvido, desviou a atenção. Não fique preso a pessoas que não estão te ajudando a caminhar em direção à tua vitória. Esqueça os levantes internos. Eles não vão te paralisar, querido. Não vão te paralisar. E detalhe, às vezes as pessoas não fazem e não querem que você faça também. As pessoas não fazem. Aquele povo não estava fazendo nada. O irmão de Davi não estava fazendo nada. Mas também não queria que Davi fizesse. Às vezes, querido, as pessoas vão questionar, por que você está fazendo isso? Deixa aí que alguém faz. Mas isso aí não tem nada a ver contigo. Isso aí não é a tua função. Mas você diz, alguém tem que fazer. Alguém precisa se mexer. Alguém precisa se movimentar. Alguém precisa andar. Alguém precisa tirar uma cadeira. Alguém precisa colocar um copo. Alguém precisa ligar o ar. Alguém precisa fazer. Alguém precisa dobrar o seu joelho. Alguém precisa jejuar, alguém precisa orar, alguém precisa clamar, e esse alguém tem que ser eu e você que estamos com entendimento disso. Não vamos ficar esperando alguém fazer. Nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar presos, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe. Mas eu não estou capacitado, eu não estou preparado. Vamos ler do 33 até o 36. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. No 36 diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amado, ninguém sabe a tua história. Ninguém sabe no detalhe a tua trajetória. Às vezes você foi alguém que fez muita coisa atrás, ajudou muita gente, orou por muita gente, chorou por muita gente, mas as pessoas não estão vendo isso, então não sabe o que você passou, não sabe da tua história, não sabe quem você enfrentou, não sabe o leão que se levantou contra você, não sabe o urso que se levantou contra você, e eu quero declarar nesta noite, querido, o gigante que se levantou contra a tua vida é somente mais um que vai cair, em nome de Jesus. Querido, não se preocupe, não se preocupe. Você tem uma história sim. Você talvez já tenha enfrentado muitas coisas lá atrás. Já chorou muitas vezes, passou noite chorando, passou noite em claro, e as pessoas não sabem. Quantas vezes você jejuou, e as pessoas falam assim, mas você vai conseguir jejuar 12 horas? Quantas vezes você jejuou 24, 48 horas e as pessoas não sabem a tua história, não conhecem, não sabem aquilo que você já passou, querido. Não se preocupe, porque uma coisa é certa, você não está preso nem fortalecido na sua capacidade, mas sim na do Senhor dos Exércitos. Mais uma vez eu quero declarar, a força, a capacidade não é sua, é do Senhor dos Exércitos que é contigo. Por isso você pode ficar em paz que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Outra coisa, querido. Há um propósito do Senhor na tua vida e você precisa colocar sua confiança nele. Vamos ler o 36 e o 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Preste bem atenção.
o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Amado, quem te livrou da enfermidade anterior foi o Senhor dos Exércitos. Quem te livrou do inimigo que se levantou foi o Senhor. As coisas que você venceu lá atrás foi o Senhor dos Exércitos. Você precisa colocar a tua confiança nele. E diz assim, ó, ele me livrará da mão dos filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. No 38 diz assim, não, até o 37 mesmo, até o 37. Então, querido, nós precisamos entender isso. Há um propósito do Senhor na tua vida, coloca a confiança nele. Confie que o Senhor é contigo. Confie, querido, que todo levante, você precisa declarar que esse gigante que está se levantando contra a tua vida é somente mais um que vai cair. Seja ele conhecido ou não, seja ele repetido ou não, seja ele novo ou não, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Outra coisa, querido, use as armas que você tem. Para de ficar achando, mas o fulano fez assim. Ah, o fulano fez assado. Ah, porque aquele pessoal fez... Olha, para com isso. O Senhor te dá estratégia. O Senhor te dá sabedoria. O Senhor é que te capacita. Mas Ele sabe como vai te usar. Se você é levita, Ele vai te usar no louvor. Se você tem o dom da palavra, o Senhor vai te usar na palavra. Mas se você é alguém que Deus te deu a capacidade de evangelizar, o Senhor vai te dar a vitória lá no evangelismo. Quer seja onde você estiver. Vamos ler o 38 até o 40. Usa as armas que o Senhor te deu, querido. Samuel vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Ou seja, Saul, vendo a luta, vendo o perigo, tentou colocar em Davi aquilo que ele usava, aquilo que Saul estava acostumado. Mas não era Saul que estava indo para a guerra, era Davi. Então, amado, não são as pessoas que estão indo, é você. Vai dizer assim no 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Ou seja, vou tentar ver, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. No 40 diz assim, tomou o seu cajado na mão e o escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs num alforje de pastor. Davi era pastor de ovelha. Então ele conhecia o que era aqueles instrumentos que trazia saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Querido, você tem que usar aquilo que você tem. Ah, mas eu não estou acostumado a fazer isso, não estou acostumado a fazer aquilo. O que é que você está acostumado a fazer? Use. Você está acostumado a clamar o nome do Senhor do Exército? Clame. Você está acostumado a dobrar o seu joelho? Dobre. Você está acostumado a orar andando? Ande. Não se preocupa, mas pessoal ora de joelho dobrado e você? Eu oro andando e vai orar andando, amado. Não se preocupa com o que os outros, se preocupa com aquilo que o Senhor está falando contigo. Se preocupe com aquilo que você já conhece. O Senhor te dá vitória, amado, em nome de Jesus. O inimigo, querido, te despreza, mas o Senhor te exaltará. 42 até o 44. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoa o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Amado, o inimigo pode tentar te afrontar. Pode tentar falar contra você, pode tentar falar contra a sua vida, pode tentar falar o que quiser, pode te desprezar como quiser, mas o Senhor dos Exércitos é contigo. Você precisa saber de que lado você está. O inimigo, querido, ele tenta, uma das formas que o inimigo tenta é exatamente essa, colocar como uma intimidação, tentar te colocar como alguém que não tem valor, tentando te colocar como alguém desprezível, tentando te colocar como alguém que não tem como ser vitorioso em nada. Talvez ele tenha até visto a história de que até então você não tinha visto muitas coisas, mas eu quero te dizer, querido, confie no Senhor.
Não perca a tua visão de Deus. Não perca a tua visão daquele que te dá a vitória, querido. Mateus 23, 12, por favor, Bianca. Olha o que a Bíblia diz para nós, querido. Verso 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você pode ser até humilhado pelo inimigo, mas o Senhor vai te exaltar no final. Você pode ser até alguém desprezado pelas pessoas, achar que você não tem valor, achar que aquilo que você tem não tem nenhuma necessidade ou não tem nenhuma valia. Mas eu quero dizer, querido, o Senhor é que vai te exaltar. O Senhor é que vai te colocar sentado entre os grandes. O Senhor é que vai levantar aquilo que Ele tem na tua vida e mostrar às pessoas, porque o nome dEle será glorificado na tua vida. Amém? Vamos lá, no verso 45, 1 Samuel 17, 45. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Querido, o inimigo vai tentar colocar, mas eu quero te dizer, Jesus é a chave da tua vitória. Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus, querido, quando você usa o nome do Senhor, você está dizendo, eu confio nesse nome que está sobre todo nome, o nome que me garante a vitória, o nome que me dá a vitória. Amém? Todo aquele, querido, que invocar o nome do Senhor Jesus, este será salvo. Invoca o nome do Senhor, o Senhor vai te dar salvação. Invoca o nome do Senhor e Ele vai te dar vitória. Depois você leia lá com calma, Romanos 10, 13. Leia também 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados. Querido, você tem a chave da vitória. A chave da vitória está nas tuas mãos. A chave da bênção está nas tuas mãos. Não abra mão disso. Não abra mão em troca daquilo que os outros estão achando, não. As pessoas estão tentando comparar, estão tentando achar que tem que ser igual àquilo que o Senhor te orientou. Tem que andar de acordo com aquilo que o Senhor está te dando de direção. Amém? Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abra, por favor, 48 ao 51, capítulo 17. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Vamos ler até o 51. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Davi não tinha ido com espada. Preste bem atenção, por quê? Porque ele estava usando a arma dele. Olha o que diz o 51. Pelo que correu Davi, e lançando-lhe sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, seu herói, fugiram. Preste bem atenção. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Abra, por favor, Tiago 4, verso 7. Preste bem atenção no que está dizendo a palavra do Senhor para nós. É um versículo bastante conhecido, mas vamos ler. Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Estava Davi se sujeitando quem? A Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amado, o inimigo, quando vê que o Senhor dos Exércitos está contigo, ele mesmo vai correr. Você precisa resistir, mas antes de resistir, você precisa se sujeitar ao Senhor. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer as armas que o Senhor coloca à tua disposição. Você precisa entender o que o Senhor está dizendo para cada um de nós, querido. Nós precisamos entender
que a palavra de Deus está dizendo que os levantes, as afrontas não vão te derrubar. Quais são as armas? A Bíblia diz para nós lá em Efésios 6. Abra lá, por favor, Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos ler até o 20. Do 6 ao 10 até o 20. Efésios, capítulo 6. Diz assim, ó: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler até o 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecer o mistério do Evangelho. Davi foi intrépido, ousado, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre para fazê-lo. O Senhor, querido, vai te dar ousadia, intrepidez, vai te dar coragem, vai te dar força, vai te capacitar em Cristo Jesus. Porque você vai usar as armas que Ele vai te dar. Você não vai usar as suas armas, você vai usar aquilo que o Senhor está te mostrando, te revelando. Porque a pergunta nesta noite é: qual inimigo tem que se levantado contra você? E eu coloquei alguns aqui. Você pode até ter algum que não está aqui, mas eu coloquei alguns. Alcoolismo, depressão, confusão e brigas, intriga, medo, enfermidade, abandono, desprezo, afrontas, desemprego, abusos sexuais ou moral, tristeza, angústia, vícios, drogas, pornografia, cigarro, etc. Ansiedade, solidão. Qual o inimigo que tem se levantado contra a tua vida? Porque eu quero declarar algo nesta noite. Este gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Declare comigo. Este gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Mais uma vez. Este gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, querido.